Se você hoje tem autoridade estabelecida sobre algo, sendo um professor, um diretor, um empreendedor, qualquer outra influência sobre a sociedade ou político, se de alguma forma você exerce um cargo de autoridade sobre alguém, então essa palavra é para você. No dia 10/3, eu tive um sonho, uma batalha espiritual. E eu me lembro que eu vi uma figura política que eu sentia ser do mal, sabe? E no contraponto eu via outra figura política e eu dizia: Senhor, o fulano político é bom. E Deus me mostrou que não. E na verdade, ninguém é bom. Essa figura não se refere apenas aos políticos do nosso tempo, mas ela está falando de autoridades instituídas em nossa vida. Em Marcos 10:18 diz: Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe, a palavra bom, ela tem um significado no hebraico diferente do contexto atual brasileiro. Para nós, a palavra bom é frequentemente usada para falar de pessoas, quando na verdade não deveria ser usada assim. A palavra bom, em Marcos 10:18, vem do grego que significa ágatos, significa bom, virtuoso, excelente, íntegro. Ela não se refere a algo moralmente correto, porque é assim que geralmente a gente usa essa palavra, mas ela se refere a algo que é perfeito em essência e propósito, e isso é somente Deus. Na cultura judaica, o termo bom não era usado de forma superficial. Ele estava associado àquilo que vinha diretamente de Deus e cumpria plenamente um propósito divino. É por isso que Jesus questiona o jovem rico lá em Marcos 10:18, dizendo: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Essa declaração destaca que, no sentido absoluto, somente Deus é verdadeiramente bom. Por isso, ele é o único que cumpre a sua obra de forma perfeita e completa. Dito isso, vamos voltar ao meu sonho, onde Deus me mostrava os políticos e eu perguntava se um era bom. Sabe, eu fui no culto na Lagoinha no sábado, 2 dias antes desse sonho, e lá Deus me falou, através da Mari Lurquet, sobre Esther, uma mulher que teve autoridade sobre a terra. Uma mulher de influência e poder. No contexto daquele sermão, o Senhor deixou bem claro algumas coisas que eu quero destacar para você. Primeiro, é que você só deve entrar em posições, em cargos ou negócios onde o favor de Deus te colocar. Havia um plano de Satanás sobre a Pérsia daquele tempo, mas Deus usou os planos de Satanás para colocar Esther como rainha. Sabe, se existe uma posição ou um cargo que você almeja, só entra se Deus te colocar nisso. Não sirva aos propósitos do inimigo, porque toda vez que você sai da posição que Deus te colocou, você é posicionado pelo inferno. Onde há concentração de poder, também há concentração de demônios. Não se engane, se você não for para o lugar que Deus te chama, Satanás vai colocar alguém que ele pode controlar. E, infelizmente, a gente vê isso claramente na política brasileira. Homens e mulheres de Deus que têm o chamado, mas não se dispõem a cumprir. No contraponto, temos o nosso adversário que não mede esforços e nem propostas para pessoas sem propósito, chamando para a política, mas que fazem isso por proposta. Elas são constantemente controladas pela sua própria ganância. Mas bendito é aquele que se posiciona na palavra, porque o posicionamento causa incômodo. Ele causa incômodo naquele que se diz irmão, mas não faz sua parte. Mas antes disso, o Senhor chama aqueles que hoje exercem a autoridade sobre o Brasil para uma coisa: arrependimento. Se você continua buscando ganhar nesse mundo, isso não é somente em ações. Você pode e deve avançar na sua profissão, nos seus negócios, na sua missão. Mas se o seu coração está nisso, está em ganhar esse mundo, Jesus tem uma exortação para você. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Sabe, o inferno é real, a eternidade é real, e se você achar que fulano era bom, eu sou bom, eu já te expliquei no começo, ninguém é bom. Bom é apenas o Senhor Deus, e toda a humanidade pecou, e nós precisamos da graça de Deus. E sabe o que é graça? É favor imerecido. Você sabe por que apenas algumas pessoas estarão na eternidade? Porque ninguém, nenhum de nós merecia estar lá. Todos nós merecíamos a morte eterna. Estar no céu é pura graça. E graça de quem? Do dono do lugar. O dono do lugar desceu à terra e morreu por aqueles que o amam. Se você o amar, e amar é seguir os seus mandamentos, é se relacionar com ele, então o céu é para você. Sabe, foi de graça, mas custa tudo, porque a sua natureza quer o mal, os seus pés correm para o mal, por natureza, desde a queda do Éden, e isso vem de ciclos geracionais de pecados e mais pecados. Te custa tudo porque custa uma renovação de mente, uma renovação de coração e mente. O Senhor tem um convite para você que está assistindo esse vídeo. Você que tem autoridade sobre essa terra.
e ele te convida ao arrependimento. Se arrependa e muda a sua rota para a eternidade em 360 graus. Voltando para a história da Esther, o final vai ser extraordinário. Aquilo que tinha previsão de morte em massa virou uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Nós estamos aqui há mais de 3.000 anos falando dessa história. Uma mulher improvável que aceitou o cargo de autoridade. Ela quis ser omissa em um momento de dificuldade do seu povo. Você conhece alguém assim? Que quando tem uma autoridade sobre grandes coisas e essa pessoa fica omisso, ela tem o poder para fazer e ela não faz? Ela quis ser omissa, mas ela tinha alguém para exortar e lembrar ela o porquê da posição que lhe foi dada. Sabe, a posição que nós temos não é para o nosso próprio bem, é para fazer o reino de Cristo mais conhecido. Toda vez que você não se posiciona em fé na sua posição terrena, você é posicionado pelo inferno. E Deus vai levantar outra pessoa. Os planos dele não são frustrados, mas ai de você que deveria fazer e não fez. Você precisa ter pessoas que falam o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Isso aqui é muito forte. Esther ouviu o que precisava ouvir e se posicionou em fé na sua posição terrena. E os planos de Satanás que estavam tentando contra o povo de Deus se virou contra as pessoas que eram usadas por ele. E muitas pessoas se converteram ao Senhor naquela época por ver quem era o Deus dos judeus. Sabe, as pessoas estão trilhando o caminho para o inferno por causa da nossa omissão. Eu quero levantar um clamor aqui para que a gente não seja omisso, que a gente não pense somente nessa terra. A nossa pátria é o céu e você vai sofrer sim. Eu digo mais, o seu nível de oposição revela o seu nível de qualificação. Você está tendo oposição no seu ministério? Está tendo oposição no seu cargo de autoridade? Parabéns, você está no caminho certo. A Bíblia diz, tem de bom ânimo quando passar por tribulações. Você sabe o que é tribulação? É sofrimento, irmão. Mas olha para a vida do seu mestre. Jesus não foi aceito pelo mundo. Jesus foi crucificado pelo mundo. Ah, Raquel, o mundo mudou. Hoje a maioria das pessoas são cristãs. Não, irmão. O mundo não mudou. Satanás ainda tem o império desse mundo. Se Jesus viesse hoje, ele ainda ia ser crucificado. Você está vivendo um evangelho de ilusão se você acredita que hoje o mundo iria amar Jesus. A minha conclusão para você, homem e mulher que tem autoridade sobre essa terra, é que Deus te chama a se posicionar na sua posição e parar de ser posicionado pelo inferno. Que Deus te abençoe.